Pessoal, nosso objetivo é começar a falar sobre o sistema operacional Linux. A gente, durante a correção dos exercícios, vai abordando a teoria, né? Como de praxe, em todas as aulas teóricas, a gente tem muitas questões. Então, vamos começar com essa questão da Prefeitura de Salvador, da Fundação Getúlio Vargas. O que é o Linux? É a primeira pergunta que se deve fazer. O que é o Linux? O Linux é um sistema operacional baseado em uma filosofia de software livre. O que o torna tão especial é poder ser obtido gratuitamente, ser instalado em qualquer equipamento. Ou seja, poder ser estudado, modificado, características, né, de um software, como o nome diz, livre. O Linux é o principal exemplo dessa categoria de programas. Então, como qualquer sistema operacional, o Linux funciona como a alma do computador, a alma do hardware. Como assim? Gente, sem sistema operacional, o equipamento não funciona. Todo computador tem que ter um sistema operacional. A gente está muito acostumado com o Windows, mas existe o Android, existe o Linux, existe o OS 2, macOS, tem uma série, Solaris, uma série de sistemas operacionais existentes. Agora, o Linux, ele tem essa característica de ser um sistema operacional livre. Logo, pode ser estudado, modificado, adaptado para qualquer necessidade, tem um código-fonte aberto, não pode deixar de ser livre, porque ele está utilizando a licença pública GPL, ele é um software daquela filosofia GNU, né, que é a filosofia do software livre. Então, o Linux é, voltando, um sistema operacional. Meio que comentando aqui rapidamente as outras questões, malware é um software malicioso. Assunto de segurança da informação. Aplicativo é um programa que tem a finalidades voltadas para o usuário, como editores de texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação, navegadores, programas que têm funcionalidades voltadas para o usuário. Hardware é a parte física do computador. E o firmware vai ser o programa que vem de fábrica, contido na memória ROM. O BIOS é um exemplo do firmware. A pipoca do micro-ondas, o menu da televisão. É um tipo de programa gravado de fábrica em uma memória do tipo ROM. Em uma memória ROM do equipamento. É aquele software que vem de fábrica. Ok? Bom, se a gente pensar, nós temos o hardware, que é a parte física, e aí o fabricante instala, já de fábrica, o firmware. O firmware vem junto com o hardware, né? E aí sobre o firmware é o BIOS, é o básico para entrada e saída de dados no sistema, para ele poder reconhecer o teclado, o mouse, só para reconhecer os dispositivos. Aí, sobre o hardware, vamos colocar assim, a gente roda o sistema operacional. O sistema operacional vai ser a base para poder instalar utilitários, para poder instalar aplicativos e demais programas aí embarcados. Galera, então gabaritozinho é o quê? Letra B de bravo. Vamos continuar. Definição do sistema operacional, conjunto de programas, né? Quando ele coloca conjunto de programas, é porque a gente tem várias rotinas no sistema operacional que fazem a interface do usuário e seus programas com o computador. Isso, inclusive, é muito comum em prova. O sistema operacional é uma interface entre o usuário
e a máquina, pois é ele que serve, que é usado para interpretar ordens, para interpretar comandos. Responsável pelo gerenciamento de recursos e periféricos, né? Então, ele que vai controlar a leitura e a gravação dos dados, ele que vai controlar a impressão, ele que vai controlar o gerenciamento da memória, né? Então, ele é responsável por controlar a entrada e saída de dados. Ele que vai interpretar ordens, ele que vai executar aplicações, aplicativos, utilitários. Beleza? Esse conceito de sistema operacional, ele foi extraído do Guia FOCA. Na verdade, a maior parte dos textos que estiverem aí durante a apresentação, entre aspas, são extraídos desse material, que, na minha opinião, é um material de referência acerca do Linux e que pode ser obtido gratuitamente. É uma apostila que vocês devem ter como referência, né? Como um material de consulta. Assim como um dicionário, o Guia FOCA é bem interessante. Galera, Polícia Civil do Acre. O principal propósito de um sistema operacional consiste em promover um uso mais eficiente do hardware. Ou seja, tornar a máquina mais rápida, né, um uso mais eficiente do hardware. Principalmente com relação ao quê? A desempenho. Assinale a alternativa que traz a principal diferença entre os sistemas operacionais Linux e o Windows. Bom, se alguém me perguntar qual é melhor, assim, eu não posso responder porque eu seria tendencioso. Se alguém me perguntar o que é melhor, Volkswagen ou Fiat? A Volkswagen é melhor. Por quê? Ah, porque é mais resistente. A Fiat é mais confortável. Ah, cara, isso é tendencioso, não rola. Então, assim, essas comparações com Windows e Linux, elas têm que ser comparações irrefutáveis. Eu não posso perguntar o que é melhor, mas eu posso garantir a vocês que o Linux pode ser obtido gratuitamente e que o Windows é pago. Então, no serviço público, por exemplo, é recomendável a utilização do software livre para reduzir custos, né? Para a gente evitar o gasto do dinheiro público. Então, por isso, cada vez mais, a cobrança do Linux nos certames. Vamos lá. Enquanto o Linux possui diferentes versões, eu estou usando, por exemplo, uma versão do sistema operacional Linux, que é o Ubuntu, versão 18. Existe apenas uma versão do Windows. Mentira. Em ambos, nós temos diversas versões. Quando eu penso no Windows, a gente teve o Windows 3, o Windows 3.1, 3.11, 95, 98, Millennium, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Então, tanto o Linux quanto o Windows, eles estão sendo constantemente aprimorados. A Microsoft volta e meia lança uma nova versão e vende tudo de novo. E o Linux, por ser livre, a cada mês ele sofre, cada dia, né? Tem sempre um programador que está melhorando, incrementando aquele sistema operacional. E por isso a quantidade de versões do Linux é enorme. Uma outra coisa que a gente tem que se atentar é que quando a gente pensar no Linux, o número, né, tipo, quanto mais à direita, menos significativa é aquela modificação, aquela atualização, ok? Vamos lá. Então, o item 1, letra A está falso. Letra B. O Windows pode rodar com o processador Intel. A Intel é uma das principais fabricantes de processadores do mundo, né? Intel, AMD, dentre outras. Ao contrário do Linux. Gente, o Linux, ele é livre. Se ele é livre, ele pode ser adaptado para rodar sobre qualquer plataforma, sobre qualquer hardware, sobre qualquer equipamento. Eu posso rodar o Linux no Mac, eu posso rodar o Linux no mainframe, que é grande porte, em um servidor, em um desktop, em um smartphone. Eu posso, por ser livre, modificar, adaptar o Linux para rodar sobre qualquer plataforma, sobre qualquer hardware, ok? Então, a letra B também está errada. Letra C. Linux é um sistema proprietário. Já está errado. Linux é um sistema livre. Quanto ao licenciamento,
a gente tem que saber que o Linux é livre. O Windows é proprietário. Então, esses conceitos de Linux e o Windows estão invertidos. A letra C também está errada. Letra D. Qualquer programador pode reprogramar o código do Linux. Até aí está certo. Por quê? O código é aberto, o que não é permitido no Windows. Então, o gabaritozinho da questão é letra D de delta. Característica de qualquer software livre é ter o código-fonte aberto. Se o código-fonte é aberto, ele pode ser estudado e pode ser modificado, adaptado para as suas necessidades. E assim, todo mundo vai poder se beneficiar das suas modificações, né, das suas melhorias. Letra E. O Windows pode rodar em computadores e smartphones. Até aí tranquilo, porque tem versão do Windows Mobile, né, para smartphone. Ao passo que o Linux roda apenas em smartphone. Aí ficou horroroso, né, gente? O Linux ele é muito usado em servidores. A maior parte dos servidores web trabalham com Linux. E o Linux também é usado em desktop, né, que é o nosso computador de mesa. Também é usado num laptop. Pelo fato de ele ser o quê? Livre. Eu posso colocá-lo sem nenhum tipo de problema. Ele é multiplataforma. Ele vai poder rodar sobre qualquer hardware. Então, a letra E está errada. O gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Vamos lá. Prova do Instituto Federal de Roraima. Pode-se afirmar que o que diferencia o sistema operacional Linux do sistema operacional Windows, gente, pode mudar a banca, pode mudar o concurso, mas a principal diferença sempre vai ser o fato do Windows ser proprietário e do Linux ser livre, gratuito. Porque ambos são sistemas operacionais. Se você perguntar qual a diferença do Gol para o Uno, ambos são carros. A diferença, eu não vou ficar entrando no mérito porque eu não sei. Qual a diferença do Linux para o Windows? Ambos são sistemas operacionais. Então, o que um faz, o outro tende a fazer também. Com a diferença de que o Linux é o quê? Gratuito. Livre. Então, pode ser obtido gratuitamente. Vamos lá. A principal diferença do sistema operacional Windows é que o sistema Linux, o Linux, possui estrutura de arquivos e diretórios. Ambos possuem, né, gente? Estrutura de arquivos e diretórios, ambos possuem. Né? Todo sistema operacional moderno trabalha com árvore de diretórios, com uma estrutura unifilar de diretórios. Como é que é isso? Onde se estabelece um caminho para acessar as informações. Se eu quero acessar lá no Windows um arquivo na minha pasta meus documentos, eu vou colocar lá C2 pontos, contrabarra, usuários, contrabarra Renato, contrabarra aula.pdf. Eu tenho o quê? Uma estrutura de diretórios que está me levando a um recurso, a um arquivo. E se eu tiver no Linux, o que a gente já vai ver que vai mudar é que no Linux tudo começa com a barra. Então vai ter barra home, barra Renato, barra aula.pdf. Aí eu já chamo a atenção para vocês que o caminho do Windows tem como separador a contrabarra. E o caminho do Linux tem como separador a barra. Ok? Essa já é uma diferença relevante. Agora, ambos possuem o quê? Uma estrutura de diretórios. Que eu ainda posso acrescentar aí, unifilar, né? Eu tenho um único arquivo, ou melhor, um único caminho para chegar àquele arquivo. Um caminho unifilar. Letra B. Por concepção, seu código-fonte é aberto. Ele está se referindo ao Linux. O sistema Linux tem um código-fonte aberto. Então, isso está certo. Agora, o Windows não tem um código-fonte aberto. Então, a diferença é essa. Gabarito, letra B. Pode-se afirmar que a diferença é justamente porque o Linux possui seu código-fonte aberto. Então, o gabarito da questão é letra B. Agora,
Possui controles de permissão de acesso. Gente, tanto no Windows quanto no Linux, a gente tem a opção de permissão de acesso. No Windows, esse controle se deu a partir do momento que a gente passou a usar um sistema de arquivos NTFS. E nas versões antigas do Windows, não tinha essa parte de permissão. Qualquer um acessava o arquivo. No sistema de arquivos FAT, a gente não tinha segurança. O NTFS oferece segurança para arquivos e pastas a nível de usuário, né? Então, no Windows, eu tenho permissão de leitura, execução, controle total. Clicando com o botão direito do mouse sobre um arquivo em propriedades, a gente consegue alterar as permissões de um arquivo no Windows. E no Linux também temos as permissões de leitura, escrita, execução. Isso vai ser repetido adiante, né? Permissões de leitura, escrita, execução. E também possuímos login e logout. Né? Para entrar no Linux, eu boto nome de usuário e senha. Para entrar no Windows, eu boto nome de usuário e senha. Então, isso não diferencia. Ambos os sistemas operacionais têm login e logout. Poderia ser logon, logoff também. Né? Login, estou entrando no log. Log on, estou ligando o log. Vamos embora. Letra E. Permite que o computador no qual está instalado conecte à rede. Ambos, tanto o Linux quanto o Windows, vão permitir o quê, gente? Conexão à rede. Então, a letra E não diferencia, gabarito aí é letra B de bravo. Inclusive, se a gente tem um protocolo comum, que é o TCP/IP, por exemplo, eu posso ter equipamentos com sistemas operacionais diferentes conversando perfeitamente. Né? Eu posso montar uma rede com servidor Linux e com máquinas, estações Windows. Eu posso botar tudo Windows, tudo Linux, misturar. Não tem problema nenhum na rede. Basta que o protocolo seja comum para que haja comunicação entre essas máquinas e sistemas operacionais diferentes. Beleza? Galera, uma pergunta. Eu posso ter 2 sistemas operacionais na máquina? Claro. A gente pode ter 2 discos rígidos na máquina. Ah, o meu é um laptop. Aí não tem espaço físico para ter os 2 discos rígidos, né? O gabinete do laptop é muito compacto, tudo está integrado. Beleza. Agora, cada disco rígido pode ser dividido em até 4 partições. As partições são interpretadas pelo sistema operacional como discos diferentes, né? Pela máquina como discos diferentes. Eu posso ter até 4 partições primárias. Se eu quiser criar outras partições, eu tenho que criar uma partição estendida e aí eu vou poder criar uma porrada de partições lógicas. Então, o número de partições é um número muito grande possíveis. Mas as partições primárias, vamos voltar. São 4. Cada disco vai poder ter até 4 partições primárias. Cada partição primária pode ter um sistema operacional. Então, olha o que eu estou querendo colocar. Tem vezes que os editais cobram o Windows XP ainda, por incrível que pareça. O Windows 7, o Windows 10, Linux. E aí, como é que eu vou fazer? Não é nada recomendável, mas é possível ter até 4 sistemas operacionais em um mesmo disco. Por que não é recomendável? Primeiro, porque o disco que era grande vai ficar pequeno, né? Quando você dividir em 4 partes, ele já vai ficar pequeno. Segundo, que no dia a dia isso é completamente desnecessário. É mais para quem realmente... Eu dou aula, preciso ter um monte de sistemas operacionais. E aí, eu tenho a opção de fazer isso fisicamente, no disco, ou de criar virtualmente máquinas virtuais, mas é um outro assunto, não é o caso. Galera, então eu estou querendo colocar que em um computador a gente pode ter mais de um sistema operacional, até 4. E quando a gente ligar a máquina, ele vai abrir um programa e vai perguntar qual o sistema operacional que você quer escolher. Quem já instalou mais de um Windows,
quem tinha o Windows velho instalou o novo e não sobrescreveu, quis colocar mais um, essa é a telinha da Microsoft. Ó. Windows 7, Windows XP, Windows 8, Windows 7. Essas são telinhas do Windows. A gente pode chamar esses programas, gerenciadores de partição, de bootloader ou gerenciadores de boot, gerenciadores de partições. Se a gente instalar o Linux depois do Windows, ele já coloca um gerenciador de partição para a gente. Adivinha o que a gente vai ter que saber? O nome do gerenciador. Então, os principais gerenciadores de partições do Linux são o Lilo e o Grub. Vamos ver anunciado aí. Ó. Nos computadores de hoje, facilmente pode ter 2 sistemas operacionais instalados. Isso caracteriza o Dual Boot. Sendo que a inicialização apresenta a opção de escolher o sistema operacional para inicializar a máquina. Quando você ligar o computador, ele vai te perguntar. Esse processo denomina-se Dual Boot. O Linux se utiliza um gerenciador de inicialização, o que facilita ter a máquina em Dual Boot. Por que ele está colocando isso, gente? Porque na prática, se eu instalar o Linux primeiro, depois instalar o Windows, propositalmente ou não, quando você ligar a máquina, ele vai rodar o Windows. Porque a Microsoft, ela não quis criar um gerenciador de partições para escolher entre o Linux e o Windows. Ela já coloca o Windows como padrão. Por isso é recomendável que, caso você queira ter os dois, instalar o Windows primeiro. Que aí, quando você instalar o Linux, ele já vai colocar o Lilo ou o Grub e não vai te dar trabalho. Sempre que você ligar a máquina, ele vai perguntar se quer ir para o Windows ou para o Linux. Para concurso público, eu não recomendo a ninguém instalar o Linux na máquina. Primeiro, que as provas são teóricas. Então, você pode fazer as provas e acertar as questões sem nunca ter usado o Linux. Segundo, que caso você queira usar, existe a opção de rodar o Linux diretamente do pendrive. Você não precisa instalar na máquina. Né? Se for uma coisa que você não vai usar no dia a dia, que for uma coisa sazonal, só quer olhar para estudar para a prova e tal, então instala o Linux no pendrive. Quando você quiser, você dá o boot com o pendrive. Não precisa instalar numa partição. Talvez seja mais fácil, entre aspas. Legal? Meu objetivo não é ensinar vocês a usar o Linux, e sim ensinar a passar na prova. Então, vamos voltar para as nossas questões. Galera, BIOS é um firmware. É um programa gravado de fábrica em uma memória do tipo ROM, que é somente leitura. Então, as alternativas D e E já estavam horrorosas. O MBR é o setor de inicialização do disco, né? O Master Boot Record. Então, não é também o programa gerenciador de partições. Resposta, letra A. Galera, a dificuldade agora é decorar esses nomes. O Linux traz todo um vocabulário que vocês vão precisar conhecer, né, para acertar as questões na prova. Então, Lilo, Grub são gerenciadores de boot, gerenciadores de partição. Legal? Vamos que vamos. Próxima questão. Prova da Polícia Federal do concurso 2014. As rotinas de inicialização, rotina, programa, software, Grub e Lilo, utilizadas em diversas distribuições Linux. Vocês vão aprender adiante que a gente tem várias suítes do Linux, né? Ubuntu, SUSE, Debian. Vocês vão estudar isso já. Essas rotinas podem ser acessadas por uma interface de linha de comando. Galera, vamos lá. Interface representa entre faces. Quem está entre mim e o computador, o sistema operacional,
é a tela. É a tela. Essa interface, ela pode ser uma interface CLI ou ela pode ser uma interface GUI. Interface CLI é interface de linha de comando. Interface GUI é interface gráfica. Qual é a diferença? A diferença é que a interface gráfica usa mouse. A interface gráfica tem ícones. A interface CLI, de linha de comandos, vai ter uma tela preta para você digitar comandos. Então, quando a gente abre o nosso gerenciador de partições, é porque acabou de ligar a máquina. E aí no Linux, gente, no Linux, o Lilo ou o Grub vão abrir uma interface de linha de comandos. Tela preta, aí você vai apertar a seta do teclado para cima, para baixo. Nada de mouse. Ok? Por isso a questão do CESP está certa. O Lilo e o Grub são acessados. Se são, podem ser. Podem ser acessados por uma interface de linha de comando. Beleza. A tela preta para você escolher qual que você quer inicializar naquele momento. Vamos continuar. Questão da PR4, banca da UFRJ. O Linux possui 2 aplicativos para inicialização de sistemas operacionais instalados em uma máquina. Não seriam muito bem aplicativos, não, mas vamos ignorar, porque o enunciado são 2 programas, dois softwares. Esses aplicativos são conhecidos como gerenciadores de inicialização. Deu para entender, gerenciador de boot. Boot é inicialização. Assinale a alternativa que contém o nome desses gerenciadores. Então, essa aí é uma questãozinha só para fixação, né? Para lembrar que Grub e Lilo são gerenciadores de partição. Notem que nas outras alternativas, eles começam a misturar nomes de comando com nomes de programas. LS é comando. Samba é programa. Então, aí ele já dá uma misturada, a gente vai abstrair. Por enquanto, o que a gente tem que gravar é o Grub e o Lilo. Tomara que caia. Bom, agora a gente tem que falar um pouquinho sobre a modularização. Como é que o Linux é formado de fato, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de kernel, conceito de shell, a diferença. Vamos lá. O que é o kernel, galera? Kernel, por definição, é o núcleo do sistema operacional. Núcleo do sistema operacional. O kernel é a parte que interage com o hardware. O kernel é a parte que realmente vai gerenciar os dispositivos de entrada e saída, que vai lidar com a parte física do computador. É que vai estar com o nível mais baixo, onde eu tenho lá o hardware. E aí, o sistema operacional conversa com o hardware. Agora, quem vai conversar de fato é esse núcleo, que é o kernel. Kernel, então, é o núcleo do sistema operacional. Beleza. Agora, o principal é você saber a diferença entre o kernel e o shell. Pessoal, o Windows tem kernel? Tem. Qualquer sistema operacional tem kernel. A questão é que o Windows, eu não consigo estudar o kernel do Windows. O kernel do Windows é proprietário, é fechado. Para mim, ele é igual a fórmula da Coca-Cola. Ninguém sabe quem fez.
O grande diferencial do Linux é que tudo dele é aberto. Então, o kernel dele é aberto. A gente consegue estudar, modificar. Vocês vão ver adiante que foi um estudante de computação finlandês que criou o Linux, né? Baseado em um outro sistema operacional, baseado no Minix, no Unix, surgiu o sistema Linux, que tem um código, que tem um kernel aberto. A gente consegue ver os códigos que levaram aquele núcleo do sistema operacional. Estudar, enfim. Então, vamos lá. Kernel é o núcleo do sistema operacional. O kernel é o Linux propriamente dito. Agora, o homem ele não consegue interagir diretamente com o kernel. Então, ele precisa ter uma interface. E aí, a primeira interface que desenvolveram para que o homem pudesse interagir com o kernel foi aquela interface de linha de comandos, CLI. Várias empresas, organizações, pessoas começaram a criar interfaces. Existem diversas alternativas de interface. Uma muito popular é a interface Bash. Bash Shell. Uma outra é a C Shell, CSH. Existem inúmeros programas de Shell. Até o Windows traz o PowerShell. Né? Quem utiliza aí o Windows 10, por exemplo, vai observar que existe um PowerShell. Eu não quero falar sobre o PowerShell porque é um assunto do Windows. Mas eu preciso que você visualize que continua sendo uma tela preta para digitar comandos. Então, o Shell é essa tela preta para digitar comandos. O Shell é a nossa interface de linha de comandos. O que o examinador tende a fazer na prova, galera? Tentar confundir kernel com shell. Vem comigo. É comum o examinador inverter os conceitos. E como o vocabulário é muito novo, muito grande e tal, você, candidato, fica até nervoso, mas não tem como errar, né, galera? Porque shell, a ideia de shell é o quê? Concha. Lembra sempre do posto Shell. Quando tu vê lá o logotipo da Shell no posto de gasolina, é uma concha. E o que a gente imagina que tenha dentro daquela concha do posto Shell? A ideia da pérola. Né? Aquela concha é aquela concha que armazena a pérola. Então você tem que lembrar que o kernel ele está sobre, ou melhor, o Shell está sobre o kernel. O kernel está sendo coberto pelo Shell, protegido pelo Shell. De modo que, voltando, sempre que o usuário quer mandar um comando, na verdade ele digita o comando no Shell. O Shell é o interpretador de comandos. É quem vai pegar a tua ordem e vai passar para o kernel. Aí o kernel vai executar. Então o Shell é o interpretador de comandos do Linux. Ok? É a interface de linha de comandos. Galera, vamos lá. O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma comunidade de programadores. Mas para garantir a sua qualidade e integridade, existem mantenedores do kernel. Então, a gente já aprendeu que o kernel... Vamos voltar só alguns slidezinhos para que vocês observem aí a definição de kernel de acordo com o Guia FOCA. Kernel mais o conjunto de ferramentas da filosofia de software livre, né, GNU Not Unix, compõe o sistema operacional. Legal. O kernel, que é a base principal do sistema operacional, poderá ser construído de acordo com a configuração do seu computador. Ele pode ser adaptado para rodar em qualquer plataforma. E dos periféricos que possui. Ele é livre, então ele pode ser estudado, ele pode ser modificado, ele pode ser construído. Legal? Vamos lá. O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma comunidade de programadores. Mas para garantir a sua qualidade e integridade, existem mantenedores do kernel.
Pessoal, tudo surgiu a partir desse carinha, do Linus Torvalds. Enfim, Linus foi o pai do Linux, né? O carinha que desenvolveu a primeira versão desse sistema operacional. O bacana é que ele criou essa primeira versão, depois ele entrou numa comunidade de programadores e colocou essa versão. E meio que incitou a comunidade a colaborar com ele, falando que aquele código estava protegido pela licença pública GPL, que seria um programa livre, e que meio que colocando quem fosse programador de verdade que ajudasse ele nesse projeto. O que ele não imaginava é que ele ia receber a contribuição de milhares de programadores voluntários que começaram a ajudá-lo e que esse programa ia se tornar o que ele se tornou hoje em dia, né? Um grande sistema operacional aí para bater de frente com o Windows da gigante Microsoft. Agora, o que a gente tem que perceber? Lá no estudo de software, a gente aprende os tipos de licença e a gente vê que o software livre, para que ele seja livre, ele tem que ter autoria. Então, o Linus, quando criou o software, quando criou o código, ele colocou o nome dele lá. E ele atribuiu uma licença que estabelecia as liberdades e também restringe a apropriação daquele código. Como assim? O software livre ele não pode deixar de ser livre. Essa restrição só existe porque o software tem autoria. Então, imagina, se uma empresa quiser pegar o Linux, melhorar e começar a vender sem divulgar o código-fonte, a comunidade de software livre, Linux, vão poder processar aquela empresa para que ela abra e torne aquele benefício extensivo a todo mundo. Agora, o software livre tem que ter autoria. Então, a marca Linux, ela é de autoria do Linux. Mas, ao estabelecer essa licença pública, ele disse assim, olha, pessoal, qualquer um pode melhorar o programa. Pode melhorar. Só não pode deixar de ser livre. Legal. E dentre as restrições, há uma restrição que implica que o Linux siga um padrão. Ele vai seguir um padrão chamado POSIX. Esse padrão POSIX é um padrão para sintaxe de comandos do Linux. Durante a aula, vocês vão aprender, por exemplo, que o comando clear é usado para limpar a tela. Como assim? Eu vou abrir aquela tela do Shell. Olha aí. PowerShell. O PowerShell roda comandos do Linux. E vou digitar um monte de coisa. Aí vai dar um monte de mensagem de erro. Minha tela está suja, está feia. O que eu posso fazer? Clear. Aí ele vai limpar. Agora, algum brasileiro, já que esse Linux é aberto, pensa bem. Se o Linux é aberto, por que um brasileiro não pega ele lá e muda o comando? Passa clear. Clear nada, eu quero falar limpar. Seria possível fazer isso? Trocar o nome do comando? Claro que sim. Mas se cada um ficar fazendo essas coisas, daqui a pouco o Linux não tem padrão. Aí quando eu sentar no computador, eu não vou saber executar as coisas, não vou saber fazer as coisas. Se cada um ficar modificando ele a bel prazer, eu não vou conseguir mais mexer em todas as máquinas que tem Linux. Por isso tem um padrão POSIX. Agora, se eu quiser, tudo que eu quiser mudar, o que eu vou fazer? Eu vou enviar para o Linux. Aí o Linux vai olhar e vai falar assim, cara, essa daqui eu não quero. Não quero essa mudança. Não quero essa melhoria. Não gostei. E aí, não vai ser incorporado no Linux. Agora,
Ah, mas eu quero. Beleza, então tu inventa o Renix. Olha aí que coisa horrível. Renix. O que é o Renix? Ah, o sistema operacional do Renato. Gente, eu posso criar uma versão modificada e não passar pelo crivo, pelo aval da comunidade ou do Linux. Mas eu não vou poder chamar de Linux. Eu vou ter que mudar de nome. Eu preciso que você entenda que a marca Linux é do Linux. Então, só quem lança novas versões é quem está autorizado por isso. Novas versões do kernel, né? Então, quando a questão do CESP colocou o sistema Linux permite a alteração do código-fonte. Legal. Mas eu não vou, por exemplo... eu melhorei o código, eu acho que eu melhorei, eu sou o Renato da minha casa, eu acho que eu melhorei, vou lançar uma nova versão do Linux. Não. Eu vou mandar essas melhorias para um grupo de programadores que, com o aceite do Linux, que é o mantenedor da marca, ele possa lançar uma nova versão. Ok? Não era essa a questão. Olha lá. Então, voltando. O kernel do Linux está constantemente em desenvolvimento por uma comunidade de programadores. Legal. Para garantir a sua qualidade e integridade, existem mantenedores do kernel, como o Linux Torvald, que analisa e julga a pertinência das alterações. Então, essa questão está perfeita. Beleza? Agora, vamos para outra questãozinha do CESP. O sistema Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo kernel. Pelo fato de ter o código-fonte aberto, poder ser estudado, ele pode ser modificado, adaptado para qualquer necessidade. E você pode modificar, pode criar um kernel que tenha um melhor desempenho, né, que resolva os problemas com uma maior rapidez, que tenha um menor custo. Então, até aí tranquilo. Então, eu posso melhorar o kernel com a finalidade, por exemplo, de obter uma maior autonomia de controle de hardware dos computadores. Certo ou errado? Certo. A gente tem variáveis no kernel, ou melhor, no Linux, a gente pode mexer em variáveis para deixá-lo melhor para determinado tipo de equipamento. Beleza? A questão está certa.